queridos alunos! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, junto comigo. Não sai daí, tá? Porque hoje nós vamos aprender unidade de superfície. Na aula passada aprendemos unidade de comprimento, então vimos a importância do metro, também vimos que tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, milímetro, centímetro, não foi? A gente viu tudo isso. Hoje a gente vai ver isso de novo, tá? Mas com um detalhe muito especial. Vem pra cá. Olha aqui. Dessa vez eu coloquei aqui apenas os instrumentos de superfície. Tá? Ele é utilizado para medir superfície, pode ser a fita métrica, essa fita aqui, ou essa régua, a trena e a réguinha normal, beleza? Que a gente costuma utilizar na nossa escola para fazer atividade, que a gente também utiliza para medir superfície. As medidas de superfície estão diretamente ligadas ao nosso cotidiano e podem servir para responder a várias perguntas que estão presentes no nosso dia a dia, como: sabe quanto de cerâmica se necessita para um banheiro? Quanto há de grama em um campo de futebol? Essas perguntas elas são respondidas se a gente utilizar instrumentos de medidas, tá? Ou quando a gente faz um cálculozinho de medidas de superfície. E é o que a gente vai aprender hoje, tá certo? Vamos só lembrar algumas coisas que a gente já viu na aula passada, mas que é importante a gente rever hoje também. Unidade de medida. Toda medida é constituída de um número de uma unidade padrão. Eu já disse isso a vocês, que é o sistema internacional. Medida de comprimento, a gente viu na aula passada, que a medida de comprimento tem como base o metro. Já a medida de superfície tem como medida principal metros quadrados. Veja a diferença. Aqui temos só o M e aqui tem um M elevado ao númerozinho 2 aqui, que representa metros quadrados. Só relembrando os nossos instrumentos de medidas. Fita métrica, a régua, que é utilizado também muito em construção, que a gente já viu, a trena também, tá certo? Esses instrumentos são utilizados para medir superfície. Agora vamos para a parte mais interessante. Tava doidinho que chegasse esse slide. Olha só, metros quadrado. Esse doisinho que está em cima do metro representa quadrado. Desse daqui, a gente vai encontrar os múltiplos e submúltiplos desse metro quadrado. Ai, meu Deus, você está pensando assim: Jesus, não aprendi o outro direito, já vê isso? Não se preocupe, tia mostra tudo. Olha aqui, ó. Temos o quilômetro quadrado, tá? O hectômetro quadrado e o decâmetro quadrado. Esses são os múltiplos. Vamos para os submúltiplos, são esses daqui, ó, pequenininho. O decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Tudo isso é unidade de medida de superfície. Nunca esqueça disso. Hoje vamos ver outros detalhes importantes. Olha aqui. O decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado e o quilômetro quadrado são utilizados para medir grandes superfícies. Eles são múltiplos, eles multiplicam, mede coisas grandes, tá certo? Já os decâmetro quadrado, ou o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado são utilizados para pequenas superfícies, são submúltiplos. Ou seja, decímetro, centímetro, milímetro é bem pequenininho. Quando você pega uma régua, eu nem trouxe a minha hoje, quando você pega uma régua, tem um bocado de risquinho, não é? O maiorzinho tem um número, aquilo ali é centímetro. E aqueles pequenininhos é os milímetros. Então, os milímetros é as coisinhas pequenininhas mesmo que tem que ser medidas, ok? O metro quadrado. A unidade fundamental para medir a superfície é metro quadrado. Essa unidade corresponde à medida da superfície de um quadrado que possui 1 metro de lado. Eu vou explicar a vocês por que é que se diz 1 metro quadrado. Olha aqui, se eu tenho um quadrado
e um lado do quadrado. O quadrado, todos os lados não são iguais, não é não? Então, se aqui é 1 metro e aqui também é 1 metro, o que é que eu vou fazer? Esse vezes esse. Então, 1 vezes 1 é quanto? 1. M vezes M é quanto? M ao quadrado. Por isso esse M é elevado ao quadrado. Entendeu agora? Vamos aprender a transformar. Na unidade de comprimento, a gente transformou bem rapidinho, não foi? Aprendemos que se a gente fizer, se for para o lado de lá, multiplica, se voltar, a gente divide. Aqui vai ser a mesma ideia, só vai mudar uma besteirinha, ó. Vamos ver como se transforma uma medida de superfície de uma unidade para outra. Lista das unidades de superfície. Olha aqui. Vou repetir tudo de novo. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metros quadrados, decímetro quadrado, centímetros quadrados e milímetro quadrado. Ai, cansei, é muito quadrado. Não é não? Vamos continuar. Deixa eu colocar tudo em um aqui. A mesma ideia. Para lá vai multiplicar. Para cá, eita. Para cá vai dividir. Só que qual é o nosso detalhe? Quem percebeu a diferença? Quem viu as duas aulas? Percebe a diferença que agora cada casinha representa 100. Na unidade de comprimento representava 10. E agora no de superfície representa 100. Então, se eu quiser multiplicar ou transformar de metros quadrados para centímetros quadrados, quantas casinhas? 1, 2. Tá vendo? 2 casinhas. Então, 100 vezes 100 dá quanto? 100 vezes 100 vezes 100... 10 mil. Aí eu não vou poder mais multiplicar por 100, vou multiplicar por 10 mil. Entendeu? Vamos fazer exemplos para você aprender melhor. Olha aqui. Decâmetro quadrado para metros quadrados, a gente vai multiplicar por 100. É uma casinha só, mas vai multiplicar por 100. Por exemplo, olha aqui, 5,31. 5,31. Se eu vou andar essa casinha para metro, multiplicar por 100, 100 tem 2 zeros. Então, vou andar 2 casas. Ando uma casinha aqui e outra aqui. Então, vai ser quanto? Vai ser quanto? 531 metros quadrados. Percebeu? Vou fazer de novo, tá? A vírgula tá aqui, eu vou andar 2 casas, porque é para multiplicar por 100. Tem 2 zeros, 2 casas. 2. 531 metros quadrados. Próximo exemplo. De hectômetro quadrado para decâmetro quadrado? Não, para metros quadrados. A gente anda quantas casas? 2 casinhas. 100 vezes 100. E se a gente fizer de metro para centímetro? Olha para aqui. De metros para centímetros, anda quantas casas? 1, 2. Então, vamos multiplicar por 10 mil. 100, não é 4 zero? Olha aqui. 1, 2, 3, 4. Olha o exemplo. 0,81 metros quadrados. Isso quanto vai ficar em centímetro? Eita! Vamos ter que andar 4 casas. Tem um detalhe aqui, eu coloquei de propósito para ensinar vocês o seguinte. A gente vai andar 2 casinhas, tá certo? Pronto, andou 2 casas, a vírgula vai ficar aqui. E agora, tia, não tem mais casa para andar? Tem. Você vai acrescentar 2 zeros, certo? Andou 2, não tem mais, acrescenta 0. Quantos zeros eu vou acrescentar? Quantas casas ficou faltando? Se andou 2 casas, não é 4 casas para andar? Andou 2 casas, ficou faltando 2. Então, acrescenta 2 zeros. Olha aqui. Quanto é que vai ficar? 8.100 centímetros quadrados. Bora para o nosso próximo exemplo. Essa aula vai acabar rapidinho, tá? Olha o nosso próximo exemplo. Agora a gente vai fazer voltando, tá? Quando a gente volta naquela tabelinha, a gente divide. Então, de decímetros para metros quadrados, quantas casas a gente anda? 1. Mas a gente vai multiplicar por 100.
Por quê? Multiplicar não, né? Desculpa, dividir. Por quê? Porque estão elevados ao quadrado. A mesma coisa acontece aqui. Se você dividir decímetro, vai ser transformado para metros quadrados. Então, você vai dividir por 100. Então, e agora? Se você tem 100 decímetros quadrados, quer transformar para metros quadrados. A gente já viu que vai dividir por 100. Aí aqui, ó, 100 dividido por 100 dá quanto? Deixa eu perguntar. Porque a gente tem várias formas de fazer, né? Eu posso andar as casas decimal aqui, de lá para cá, 1, 2. Posso. Eu posso dividir também. Se eu disser assim, ó, eu tenho 100 bolinhas de gude e vou dividir para 100 pessoas. Cada pessoa ficar com quanto? Isso mesmo, 1 metro quadrado. Olha o nosso outro exemplo. Parou aqui. De centímetro, eu disse a vocês que o mais utilizado é centímetros, metros e quilômetros, né? Centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados. Então, de centímetros quadrados para metros quadrados, a gente vai ter que andar 2 casas decimal aqui, ó. 1, 2. Então, aqui é 100 e aqui é 100. Então, vai ser dividido por 10.000. Quantos zero tem? 1, 2, 3, 4. 4 zero, então a gente vai ter que andar 4 casas. Aqui a gente tem 80.000. Existe uma vírgulazinha escondida aqui atrás. Eu já disse a vocês, né? Quando não aparece, está escondido atrás do último número. Escondido. Vamos andar 4 casas, porque aqui tem 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então vai ser quanto? 8 metros quadrados. E quase que eu colocava a minha fotinha aqui, ó. Então agora eu vou me despedir de vocês rapidinho, mas eu quero convidar vocês para estar comigo na próxima aula, tá? Esse assunto de unidade de medidas ainda não acabou, temos muitas coisas ainda pela frente. Então, tchau para vocês, até a próxima aula, pessoal!